Aleluia. Queria saudar aos nossos amigos que estão nos acompanhando agora através da TV Rica, o nosso culto ao vivo. Hoje é uma noite de festa, uma noite de celebração, e nós estamos felizes em estar com você aí da sua casa, onde quer que você esteja. Dá um abraço especial para cá, para o Júnior lá nos Estados Unidos. A Zê também, que deve estar acompanhando, não está se sentindo bem hoje. Que Deus te abençoe aí em casa com o seu paninho, Zelinda, com o Du. E os demais irmãos que eventualmente não puderam estar aqui hoje, mas estão acompanhando em casa. Você também, que já tem nos acompanhado em outras nações, seja bem-vindo nessa noite. Que Deus te abençoe e que a palavra de Deus possa produzir um marco na tua história na noite de hoje. Amém? Aleluia. Repita comigo: de volta para o futuro. Agora só aqueles que estão aqui nessa noite repitam comigo: de volta para o futuro. Amém. O Senhor, ontem no culto de Santa Ceia, nós estávamos aqui e o Espírito Santo me falou uma frase que me marcou. E essa frase deu origem a essa palavra. E a frase que eu ouvi do Senhor foi: o passado é um inimigo que ficou para trás. Repita comigo: o passado. Ou melhor, vamos lá de novo: o meu passado é um inimigo que já ficou para trás. Amém? E nessa noite Deus quer te fazer dar um salto ao futuro. Nessa noite Deus quer te trazer de volta ao futuro, porque tem pessoas que estão tão presas ao passado que deixaram de sonhar, que estão tão presas ao passado que deixaram de avançar, que estão tão presas ao passado que não conseguem atingir o máximo do potencial que possuem em sua vida. Uma palavra, uma sentença, um fracasso, uma derrota. Eu não sei qual a história da sua vida. Uma brincadeira na escola, alvo de bullying, mas são tantas coisas que vão trazendo marcas e que vão nos roubando o máximo do potencial. Uma traição, uma infidelidade. Mas nessa noite Deus quer te arrancar do teu passado e te trazer de volta a um futuro que é glorioso, a um futuro que é promissor, a um futuro de bênçãos. Aleluia! Nessa noite o Senhor disponibilizou nesse lugar uma máquina do tempo, e Ele vai te trazer de volta ao futuro. Hoje é a noite do teu resgate ao futuro. Amém? E eu creio que isso também para você que está nos acompanhando em casa. Hoje Deus quer produzir na tua vida libertação. Tem pessoas que estão tão presas a estruturas que a religião colocou, preconceitos, palavras. Tem tanta gente com dificuldade de viver a palavra paternidade. Hoje é dia dos pais. Eu não costumo celebrar muito assim, de fazer muito auê com isso, porque eu acho que é uma data comercial, mas sou grato a Deus pelos meus pais, pelo meu pai natural, pelo apóstolo Hélio, meu pai espiritual. Sou grato a Deus. Eu falava com a Leila hoje, a gente se arrumava para vir à igreja, eu falei: eu não tenho justificativa na minha vida para errar. Eu não posso errar, porque eu só possuo referenciais de pessoas que são excelentes. Eu não tenho uma desculpa para falar da minha infância, da minha adolescência, não tenho uma marca. Mas eu compreendo que tem pessoas que têm dificuldade com essa palavra paternidade, porque tiveram pais omissos, porque tiveram pais ausentes, e às vezes tem dificuldade de se submeter. Então quando você fala assim, aqui a gente fala de paternidade, já começa um zum. Eles querem mandar em mim, eles querem controlar a minha vida. Sabe o que é isso? Você não sabe o que é ser pai, porque possivelmente a figura do pai na tua vida foi uma figura que preencheu esse papel de maneira equivocada. Meus pais nunca me controlaram, meus pais sempre me impulsionaram ao futuro. E eu não tenho dificuldade em submeter uma paternidade, mas eu entendo que se você tem feridas na tua alma, você tem a dificuldade. Mas não critique, não julgue, não saia falando. Comece nessa noite primeiro a fazer uma viagem para dentro de você, para enxergar que provavelmente essas suas críticas são problemas que você traz na sua alma, que te impedem de ver a plenitude do que Deus tem nesse lugar para você. Amém?
Hoje é um dia muito especial, simplesmente porque o Espírito Santo está aqui. Todas as vezes que Ele está aqui, é dia de festa, é dia de celebração. E nessa noite Ele resolveu te resgatar do teu passado. Pessoas que às vezes passam por anos de tratamentos e não conseguem, numa noite, Deus é capaz de transformar a tua história. Repita comigo: essa é a minha noite. Amém? Nós estamos diante de um Deus que é poderoso. Nós estamos diante de um Deus que é grandioso. Nós estamos diante de um Deus que é um Deus que cura, que é um Deus que nos ama como Pai, que é um Deus maravilhoso, que é um Deus pleno em si mesmo. E eu gostaria de novo adorar o Senhor com essa canção que pela primeira vez nós ministramos hoje, e que ela exalta essa grandeza de Deus. Não há nada na tua vida que seja impossível para Ele. Não há nada na sua vida que Ele não possa resolver nessa noite. Não há nada na sua vida que possa te fazer temer, porque Ele está neste lugar. Aleluia! Aplauda o Senhor. Oh, vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Ele está neste lugar. Te adoramos, Rei dos Reis. Adore a Ele com alegria. Adore a Ele com a tua vida. Os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh, aleluia, te adoramos, Deus. Tu és grande, invencível. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura. Você vai declarar. Declare, Deus, tu és grande. Declare, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado. Te adoramos, Espírito Santo. Tu és a cura,
grande em poder, nosso Deus. Declare: Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Se Deus é conosco, declare: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode? Você vai declarar isso. Declare isso sobre a tua vida, declare. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus... Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Aleluia! Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Ele é poderoso, Deus é invencível, grande em poder. Tu és a cura. Nós te adoramos, Rei dos Reis. Nós te exaltamos, Senhor dos Senhores. Nós te louvamos, Estrela da Manhã, Leão da tribo de Judá. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está neste lugar, porque o Senhor escolheu essa noite para transformar a vida de cada um daqueles que estão aqui. Pai amado, que a tua espada comece a circular, cortando todo vínculo com o passado. Todo espírito que tenta tirar a atenção do teu povo, Pai amado, seja paralisado nessa hora, e que estejamos livres, e que estejamos como uma terra fértil para receber a tua palavra nessa hora, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém? Eu pedi uma toalha por causa do calor que estava, e me trouxeram uma toalha de banho aqui. Olha o tamanho do negócio. Mas tá bom. Muito obrigado pela toalha, não estou reclamando. Tem que ficar dobradinha só. Nem começou, já estou suando. De volta para o futuro. Nós temos caminhado debaixo de muitas promessas, muitas palavras nessa casa. Amém? Quantos aqui poderiam lembrar de alguma delas? Eu vou falar pelo menos as que Deus me trouxe nas últimas mensagens. Nós venceremos os ventos como a palmeira e seremos maiores e mais fortes. Amém? Um suel está entrando e será repentino e nos levará mais rápido e mais longe. Amém? Somos incansáveis para o bem e os incansáveis se tornam invencíveis. Amém? E é engraçado que quando eu repito essas palavras, eu percebo que algumas pessoas vibram com elas e outras ficam caladas, porque a palavra ela produz isso em cada pessoa, uma reação diferente. E porque algumas pessoas vivem
e usufruem das promessas e outras não? Exatamente porque o que determina se a gente vive ou não uma palavra é quando você pensa, isso é para mim. Eu vou repetir isso para você. Existem várias mensagens, várias promessas, várias palavras liberadas nessa casa. E pode ser que você passe muito tempo da tua vida vendo palavras sendo liberadas e falar, isso não é comigo, isso é com outro. Eu não estou preparado para isso, eu não sou digno de viver isso. E quando você começa a pensar assim, de fato, essa palavra não consegue encontrar espaço na tua vida para produzir o efeito pela qual ela foi liberada. Mas quando você fala, isso é para mim, eu me aproprio dessa verdade na minha vida, você está dizendo, essa palavra vai se cumprir. Quando uma palavra for liberada nesse lugar e você falar, eu gostaria tanto de viver isso, eu queria que isso acontecesse na minha vida, você vai mudar o teu pensamento e a tua reação a partir de hoje. Você não vai mais falar assim, eu gostaria, você vai falar, isso é para mim e eu vou viver. Amém? Porque o que determina é você entender que é para você. Quando você vê ao longo da mensagem pessoas saírem do seu lugar e trazerem ofertas aqui na frente, elas estão dizendo, isso é para mim, eu semeio sobre essa palavra. Isso tem que se tornar um hábito na nossa vida. Amém? Então a gente tem que se colocar em acordo com Deus. Porque Deus fala assim, eu quero que vocês sejam maiores e mais fortes. E daí você fala assim, isso não é para mim. Daí a gente não alinha a nossa vontade com a de Deus. Deus quer te prosperar, Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer ir mais longe. E você fala, não, isso não é para mim. Nessa noite Deus quer alinhar a vontade dEle com a tua. Amém? Ele quer alinhar a vontade dEle em te abençoar com a tua capacidade de receber e de crer. E você falar assim, isso é para a minha vida. Pode ser que você tenha entrado aqui hoje pela primeira vez e esteja pensando assim, putz, que loucura, os caras pulam, dançam, gritam, mas tem uma alegria diferente. Eu estou sentindo algo dentro de mim que eu nunca senti. E você pode falar assim, eu quero isso para a minha vida. Isso é uma decisão pessoal. E nós todos os dias estamos diante de decisões que são pessoais. E é interessante porque a gente nós precisamos do mesmo esforço, da mesma quantidade de energia desprendida para acreditar numa palavra de Deus e para acreditar numa palavra negativa que alguém liberou sobre a tua vida. Preste atenção nisso que eu estou te falando. Quando alguém vira para você e fala assim, você não vai conseguir. Quando alguém vira para você e fala assim, a sua empresa não tem mais jeito. Quando alguém vira para você e fala assim, você nunca vai se casar. Quando alguém vira para você e fala assim, você nunca vai ser um aluno top. Você é um cara que foi criado para ser medíocre. Quando um professor numa escola libera uma palavra sobre essa, você precisa do mesmo esforço, da mesma energia, da mesma concentração da tua mente para acreditar nessa palavra, do que você precisa quando eu te falo assim, essa palavra não é o que Deus tem para a tua vida, porque Ele te chamou para ser alguém que vai viver por um propósito maior, porque Ele te chamou para ser alguém que vai ser grande, porque Ele te chamou para ser alguém que faça diferença sobre a face da terra, porque Ele te chamou para ser alguém que vai ser referência, porque Ele te chamou alguém que vai ser transformador do mundo, porque Ele te chamou para abençoar a tua família. Qual a diferença? Qual a diferença? O mesmo esforço que você precisa para crer numa palavra negativa, você precisa para crer numa palavra de Deus. E o que eu vejo é que muitas pessoas não têm a capacidade de discernir isso. Esse campo de batalha que é a mente fica de guarda baixa. E os pensamentos são como sementes. E você decide qual tipo de semente você quer regar na tua vida. Você pode passar uma vida inteira alimentando esses pensamentos de derrota. Você pode passar a sua vida inteira falando, realmente eu nasci para perder.
Realmente eu não vou dar certo com ninguém. Eu não vou conseguir nunca um bom emprego. Eu não fui chamado para um ministério. Você pode passar a sua vida inteira se alimentando disso. Ou você pode passar a sua vida toda meditando na palavra de Deus e entendendo que Deus te chamou para ser maior e mais forte, que Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, que Deus te chamou para ser vencedor, que Deus te chamou para ser luz no mundo, que Deus te chamou para ser sal na terra. Aleluia! É a tua capacidade de crer e de gastar tempo alimentando essa semente que vai determinar o norte que você vai dar na sua vida. E as pessoas que não conseguem discernir essas estações vivem sempre insatisfeitas, porque elas não compreendem as estações e os tempos de Deus. Eu já falei sobre isso um dia, eu acho que foi na oferta ou foi num culto de ceia. A coisa mais triste que tem é quando uma pessoa não tem a identidade dela em Cristo clara, e ela passa a sua vida inteira frustrada. Quando ela é criança, ela quer ser adolescente. Quando é adolescente, quer ser adulto. Fica aquelas crianças lambidas, sabe, chata. Daí quando é adulto, quer ser criança. Daí fica aqueles meninão de 50 anos de idade andando de skate como se fosse garotão. Daí uma senhora andando com roupinha de menininha. Daí está com 70 anos, trocentas plásticas para se parecer mais novo. Não consegue discernir as estações e entender a alegria e a bênção que há em cada estação. E daí vive frustrado. Por isso que Eclesiastes diz: para tudo há uma ocasião, para tudo há um tempo e um propósito debaixo do céu. E quando nós não discernimos esses tempos, podemos encontrar pessoas que passam toda a sua vida presas no passado. Eu tive um passado, uma infância muito rígida. Meus pais me controlaram demais. Daí a pessoa quer viver o que ela não viveu na infância e na adolescência depois de casada. Então perceba que sempre o que determina o nosso futuro é o nosso passado. Como o apóstolo L diz, o nosso problema não é um problema de fé, é um problema de comportamento. Não adianta você imaginar para a tua vida um futuro diferente se o teu comportamento e as tuas atitudes seguem sendo as mesmas. É fácil a gente olhar para as pessoas hoje como ministro e enxergar onde essas pessoas vão estar daqui a 10 anos, vão estar daqui a 20 anos, pelo comportamento e pela atitude que tomam nas suas vidas hoje. Mas Deus me deu uma palavra quando essa frase veio ontem no culto de ceia, que o passado é um inimigo que ficou para trás, e Deus me deu um fundamento bíblico muito forte para essa palavra. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 43. Corre lá para Isaías 43, vamos ler juntos. Aleluia. Ô Espírito Santo, toma esse lugar nessa noite. Liberta pessoas que estão presas nessa noite. Eu posso sentir a tua presença e eu não quero atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Isaías 43, versículos 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu não sei se você entendeu o que Deus está falando com você nessa noite. Eu vou repetir mais uma vez. Olha aqui para mim, não olha mais para a sua Bíblia. O Senhor te diz nessa noite: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Estou abrindo riachos no deserto e caminhos no ermo. Essa palavra é para a tua vida. Não viva no passado, não viva no passado.
Assim te diz o Senhor. Esqueçam o que se foi. A palavra é clara: esqueça o que se foi. Eu vou te falar mais uma vez: esqueça o que se foi. Aquilo que Deus já te perdoou, quando você traz a memória, isso não é mais Deus, é o espírito das trevas tentando te alimentar de coisas do passado. Ele já te perdoou, você já foi livre. Esqueça do que se foi. Aleluia! Esqueça do que se foi. Apóstolo, você não conhece o meu passado. Você não conhece a minha história. Eu já matei, eu já roubei, eu já me prostituí, eu já fui viciado em droga. Meu amado, quando Isaías libera essa palavra e quando Deus fala conosco, Ele não fala assim: olha, libera essa palavra no momento onde a igreja estiver com uma qualidade de pessoas superiores, porque se o passado estiver muito contaminado, essa palavra não serve. Deus não fala isso. Deus te fala nessa noite: esqueça o que se foi, não viva no passado. Você consegue entender isso? Deus não está preocupado se no teu passado você foi um adúltero, um assassino, uma pessoa problemática, um mentiroso. Deus está falando: esqueça do seu passado, porque eu já me esqueci. Eu já me esqueci. Saiu, voltou o retorno aqui. O passado é um inimigo que já ficou para trás. Você não pode mais viver lutando com o teu passado, meu amado. Algo que o Senhor já te perdoou, algo que Ele já te libertou, não pode mais te escravizar. O preço que foi pago na cruz por Cristo foi muito alto. Para eliminar, para consumar de uma vez os teus problemas no passado. Você não pode ficar sofrendo pelo teu passado ainda hoje. E de não se sentir digno, de não se sentir apto, de quando as palavras são liberadas, falar: isso não é para mim. Você não pode usar o passado como muleta para justificar a tua falta de mudança hoje. Até quando você vai falar: eu não consigo isso porque tem algo no passado que me prende? Se o Senhor já te fez livre, você não pode usar o passado como desculpa na sua vida. Se o Senhor já te fez livre, você está apto para viver o sonho de Deus. Não é que você não conhece a minha história. Foi o meu pai que introduziu a minha vida na pornografia e hoje eu sou assolado por isso. Não me importa se foi o teu pai, o teu avô, o que fez com que você vivesse isso. Eu sei que o Senhor te diz nessa noite: se esquece do teu passado, porque eu já te libertei. Aleluia, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu conheço muitas pessoas que estão presas na sua vida ainda devido a situações do passado. Um fracasso na vida é motivo suficiente para nunca mais tentar de novo. Eu quero apresentar para vocês nessa noite uma estatística de que eu achei. Preste atenção nisso. Isso é uma estatística, é algo real. 90% dos negócios que se iniciam fracassam. 90% das pessoas que tentam pela segunda vez têm êxito. Olha só, 90% dos negócios que são abertos fracassam. E 90% das pessoas que tentam pela segunda vez são bem-sucedidas. Só que tem uma coisa: daqueles que fracassam na primeira vez, 80% não tentam de novo. Eu vou repetir para você. 90% dos negócios que se iniciam fracassam. 90% das pessoas que fracassam pela primeira vez são bem-sucedidas na segunda. O problema é que das pessoas que fracassam pela primeira vez, 80% não chegam a tentar de novo. Ficam presas num passado de derrota. Ficam presas num fracasso. Começam a se achar impotentes. Começam a se achar incapazes. Mas elas estão a apenas um passo de uma nova tentativa.
Porque se a estatística diz que 90% dos que fracassaram na segunda vez são bem-sucedidos, isso quer dizer que estão a um passo do sucesso. Estão a um passo de uma vitória, mas estão presas ao passado que fala: você não vai conseguir. Nessa noite o que o Senhor te diz é o seguinte: não importa se você fracassou, não importa quantas vezes você fracassou, não importa o que não deu certo na sua vida, o Senhor te diz hoje: tenta de novo porque eu sou contigo, tenta mais uma vez porque eu sou contigo. Aleluia, aleluia. É tão fácil o passado escravizar pessoas, e isso começa cedo. O passado escraviza pessoas desde muito cedo. Uma das coisas que é muito natural em se escravizar pessoas é o bullying, que começa cedo. As crianças na escola é algo terrível. É algo que marca às vezes a vida de uma pessoa pro resto da vida. Eu estava lendo num livro a história de um homem, de um empresário extremamente bem sucedido dos Estados Unidos, que por décadas da sua vida ficou preso, porque quando ele era criança, ele era gordinho, baixinho, e as pessoas na escola colocaram para ele uma infinidade de apelidos, e todos os apelidos associados com derrota, porque ele não era bom nos esportes, porque ele não conseguia ir bem em nenhum tipo de esporte. Então ele era o gordinho, ele era o fracassado, ele era o derrotado, ele era o menininho que as meninas não tinham interesse. E esse homem conta no testemunho dele que ele nunca conseguiu ir bem numa entrevista de emprego. E esse homem conta no testemunho dele que por muitos anos ele não se achava capaz nem de entrar numa faculdade, até um dia que Deus falou assim: essas palavras começaram lá na sua infância, mas não é isso que eu tenho para você, porque eu te amei, porque eu te escolhi, porque eu te separei, e você pode em mim alcançar o máximo do teu potencial. E esse homem já mais velho foi liberto com seus 40 anos de coisas que o perseguiam desde a infância, e hoje esse homem está na revista Fortune entre um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. O que prende você ao teu passado? Ontem eu estava pesquisando no YouTube uns vídeos que o mineiro tinha falado para mim lá de luta de MMA na Rússia. Umas loucuras minha e do mineiro. A gente estava batendo um papo sobre isso, ele me falou, fui procurar o vídeo lá. Achei. Mas quando eu pus lá o vídeo para achar, veio junto uns vídeos de briga nas escolas. Até a Leila estava passando perto do meu computador, eu falei: vem cá ver. Cara, e é terrível o que acontece nas escolas. Menina brigando com menina, mas de puxar o cabelo, de dar tapa, de jogar uma no outro no chão. E só aquelas palavras bonitas, de elogios uma para a outra. E sabe o que acontece hoje em dia? Na nossa época, hein, Daniel? Quando a gente brigava na escola, você brigava, no máximo, você era zoado por uma semana, por aqueles que viram a briga. Hoje o cara briga na escola, tem uns 10 filmando no celular e coloca no YouTube, meu amigo. O vídeo das meninas brigando, do moleque brigando dentro da sala de aula, está bombado lá no YouTube, 300 mil visualizações. Você imagina a vergonha, a humilhação que é na vida de uma criança, que é exposta dessa maneira. Isso quando não pegam, esses molequinhos, adolescentes, quando transa pela primeira vez com a menininha, filma e ainda mostra para os amigos. A vergonha, a humilhação que uma menina não passa, são marcas que às vezes ficam para o resto de uma vida. O diabo tem a capacidade de marcar a tua vida muito cedo. Pode ser que você esteja me ouvindo nessa noite, que você carregue dentro de você marcas lá da sua infância que ninguém sabe. Você vem aqui, aplaude o Senhor, canta, traz o seu dízimo, entra e sai todos os domingos, mas a sua vida não caminha, porque a sua infância te marcou, e a tua infância paralisa hoje a tua vida em direção ao teu futuro. Porque é vergonhoso, é humilhante, isso te torna uma pessoa insegura. Término de namoro, desilusão, traição. Tem traições que trazem marcas terríveis, situações que geram dor, que roubam a identidade. Às vezes a pessoa que é traída fica pensando: mas por que aconteceu isso comigo? O que eu tenho de errado?
Se você passou por isso, eu quero te dizer algo para você nessa noite. Não tem nada de errado com você, tem errado com quem te traiu. Você é simplesmente alvo. Mas a palavra de Deus nessa noite quer te tirar de uma condição de vítima para uma condição de vitorioso. Repita comigo: eu não sou vítima, porque o Senhor me chamou para ser vitorioso. Aleluia. Palavra de um pai que nunca acreditou em você. Moleque, você não vai ser nada na vida. A maneira dura com que muitas vezes te forçou a introduzir numa vida sexual, são memórias que te interferem, que interferem no seu comportamento para o resto da vida. Crianças que muitas vezes não queriam, estavam com vergonha e eram empurradas com o pai, porque o pai fala: não, meu filho é macho. Isso te marca, isso traz dor, isso te prende, isso te rouba. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios que quando o inimigo, o ladrão é identificado, ele é obrigado a restituir 7 vezes daquilo que ele roubou. E se nessa noite você foi roubado em teu passado, o Senhor te diz: eu te restituo. Aleluia. Eu te restituo. Eu te restituo. Às vezes um professor que te expôs na frente dos seus amigos, uma nota baixa que você tirou e foi motivo de piada na escola, e você nunca mais se sentiu capaz de avançar e de bem nos estudos. Quem sabe foram palavras do seu próprio cônjuge, sem perceber. Sabe, se tem algo que eu posso falar para vocês que eu vivo em plenitude na minha vida, é o meu casamento. É um presente de Deus na minha vida. E esses dias eu vi a Leila sorrindo muito em casa, estava muito feliz, e ela falou assim: amor, eu louvo a Deus pela tua vida. E parece que cada dia que passa, a gente vive melhor. E daí eu falei para ela: é porque você tem mudado muito. Você amadureceu muito. E ela falou assim: mas você também mudou muito. Eu falei: verdade? Que bom, me fala que eu nem percebo o que eu mudei. Ela falou assim: você mudou muito no seu jeito de falar. Você é muito mais cuidadoso nas palavras do que você era atrás. E quando ela falou isso, eu me enchi de alegria, porque foram coisas que o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida sem eu perceber. Mas você sabia, marido, você sabia, esposa, que só o cuidado na escolha das palavras para você se dirigir ao seu cônjuge pode produzir um esposo ou uma esposa mais feliz ao teu lado? Só de você tomar cuidado nas palavras com que você se reporta ao outro, você pode produzir mais alegria dentro do teu lar. Ninguém merece casar com um homem que é um cavalo. Ninguém merece uma esposa que é uma goteira constante na sua cabeça. Nós fomos chamados para fazer um ao outro mais felizes. Amém? E eu não estou falando isso para você cobrar isso do seu cônjuge, eu estou falando isso para que você mude na sua vida. Amém? Como eu disse anteriormente, o mesmo esforço para acreditar numa palavra negativa é o que você deve empregar para crer numa promessa de Deus. É sempre a luta da fé contra o teu racional. E você escolhe o que você quer alimentar. Você quer alimentar pela fé uma palavra que você recebeu, uma palavra profética, uma promessa, ou você quer alimentar através do teu racional uma palavra que foi liberada, que pode até ter sido uma realidade presente na tua vida, mas todas as realidades presentes são temporárias. E Deus, o Deus que te viu nesse momento difícil, é o Deus que te arranca desse momento e te faz avançar em direção ao teu futuro. A fé lutando contra o racional. E tem um caso na Bíblia tremendo disso, que explica isso de forma muito clara. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 21, versículos do 3 ao 6. Jesus havia morrido,
Ele já tinha ressuscitado, mas os seus discípulos ainda não tinham percebido que ele tinha ressuscitado, não tinham ainda conseguido crer naquilo que estavam sendo anunciado. E o que aconteceu? Eles começaram a voltar para a sua vida secular, para as suas profissões. Então diz que Pedro foi pescar, e passou a noite inteira pescando. Um apóstolo, um homem de Deus, um homem que conviveu com Cristo, mas num momento de incerteza, de dúvida, ele abandona a sua fé e volta para o racional: eu tenho que pescar. Então João 21, 3-6 descreve essa história. Vou pescar, disse Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Perceba que como uma pessoa racional, ela arrasta outros a esse racionalismo. Se nós liberamos uma palavra de fé aqui, você encosta do lado de um cabeça dura, e fala: você está acreditando nisso, cara? Ele já te rouba a fé naquele exato momento. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: sai de lado, cabeça dura. Olha para quem do teu lado e fala assim: não fala nada comigo porque eu creio. Não me atrapalhe. E eles disseram: nós vamos com você. Está lá, Pedro já influencia os outros. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, e os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Os caras eram bons naquilo que eles faziam. Eles eram pescadores, eram especialistas nisso. Eles sabiam os melhores horários, eles sabiam o local onde dava peixe. Eles foram pescar e ficaram a noite inteira pescando. Daí eles voltam para a terra, chega um cara que eles não reconhecem que é Jesus, e fala assim: vocês têm alguma coisa para comer? Não, nós não temos. Mas volta e lança a rede do lado direito. Aqui tem algo, aqui tem uma chave para a tua vida. Olha para quem está do teu lado e fala assim: presta atenção que agora tem uma chave para a tua vida. Jesus libera uma palavra. Preste atenção aqui comigo. Qual foi a primeira palavra? Lancem a rede. E depois ele libera uma segunda palavra. Qual era a segunda palavra? Do lado direito. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus fala para lançar a rede, você acha que eles não pegariam o peixe aonde Jesus lançava? Mas Jesus começa a determinar o lugar certo. Não, lança do lado direito. Poderia ter sido do lado esquerdo. Aonde Jesus mandasse lançar, os peixes iam lá. Eu creio nisso. Mas ele mandou do lado direito. Eu estava estudando hoje à tarde, porque o Espírito Santo me falou. Quando eu li essa palavra, o Espírito Santo falou: tem algo aqui para você. Eu falei assim: então me fala, Senhor. E eu comecei a escavar nisso. Foi: por que o lado direito? E o Senhor me falou: o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, eles trabalham de forma diferente. O lado esquerdo é o lado mais racional, e o lado direito é o lado onde você estimula muito mais a fé e a capacidade de crer. Até eu estou te falando isso porque eu pesquisei, para não ter gente que venha me contestar depois. Essa ideia de hemisfério direito e esquerdo trabalhando isoladamente, eu sei, porque pesquisei isso, que já foi até descartada. Na verdade, os hemisférios do cérebro, eles trabalham em conjunto, mas as pesquisas realmente apontam que o lado esquerdo é o lado do raciocínio lógico, é onde concentra maior capacidade de trabalhar com lógica, e o lado direito é onde atua provavelmente a fé, que é a capacidade de crer. Então Jesus fala o seguinte: vocês passaram a noite inteira pescando, não passaram? Passamos, não pegaram nada, não. Agora eu te falo, volta e pesca de novo. Mas não tem lógica nenhuma, não tem mesmo. Vai para o lado direito, que é o lado da fé, e daí vocês vão conseguir pescar. Sabe o que o Senhor está te dizendo nessa noite? Pode ser que até hoje, no teu racional, Satanás te prendeu. Pode ser que até hoje você tentou e não deu certo. Pode ser que até hoje você olhou para uma área da sua vida e falou: eu não vou conseguir. Mas o Senhor te diz: tenta de novo pela fé, porque eu sou contigo. Aleluia!
Aleluia! Tenta de novo, mas tenta agora com fé. Tenta de novo, mas tenta agora em obediência à minha palavra. Tenta de novo, você vai conseguir ser um marido melhor, ser uma esposa diferente, ser um profissional bem-sucedido, ser um bom pai, ser uma boa mãe. Creia nisso pela fé. Repita comigo: isso é para mim. Isso é para mim. Aleluia! Sabe o que Jesus estava convidando os discípulos a fazer? Permanecer no jogo. O diabo todas as vezes ele tenta te fazer cair fora do jogo. Olha, não tem mais jeito, desistiu, pula fora, cara. Já era. Sabe o que Jesus estava falando? Ô, por que vocês pararam? Volta para o jogo. Ainda não acabou essa história. O que Jesus está falando com você nessa noite é o seguinte: não desista. Volta para o jogo, continua jogando. Eu sou contigo, a história ainda não acabou. Eu te chamei para vencer. Aleluia! Aleluia! Volta para o jogo. Volta para o jogo. Isso aí dá uma música, hein, Suca? Volta para o jogo. Quantos aqui já tiveram vontade de desistir? Quantos aqui já tiveram vontade de jogar a toalha? Tô fora. Eu desisto. Depois alguém pega para mim, por favor. Eu não joguei não, era só um exemplo. Valeu, Suca. Vocês têm que treinar pro Portela. Você já se sentiu cansado de tanto lutar? Você já teve vontade de desistir? Você tem sentido que as suas forças estão indo e que essa história não vai acabar nunca? Quantos aqui já se sentiram assim? Eu quero te dizer algo. Você é uma pessoa normal. E isso é sinal que você está no jogo. Não tem ninguém que passe o tempo inteiro jogando e não se canse. Não tem ninguém que quando começa a perder de 1, 2, 3-0, não tenha vontade de desistir. Você acha que a seleção brasileira, quando tomou o 3º, 4º gol, não tinha neguinho falando assim: o Felipão podia me substituir agora, né? Não tinha neguinho com inveja do Neymar? Ai, podia ter sido eu que quebrei a costela e não está passando esse mico aqui. Quando você se cansa, quando você tem vontade de desistir, quando você está ficando sem forças e acha que essa história não vai acabar, isso é sinal que você está no jogo. E isso é normal na vida daqueles que estão em direção a um propósito. Nós nos cansamos, muitas vezes pensamos em desistir, mas quando chega no intervalo do jogo, meu amigo, o nosso treinador vem no nosso ouvido e fala do jeito que só ele sabe dizer. E ele fala assim: vamos lá, tenta de novo. Vamos lá, agora do lado direito. Vamos lá, porque eu estou com você e esse jogo ainda não acabou. E sabe o que diz a palavra? Que aqueles que aprendem a confiar no Senhor renovam as suas forças e eles não se cansam, eles sobem como águias. Aleluia! Aleluia! E se você nunca se sentiu assim, se você nunca se sentiu cansado, se você nunca se sentiu estressado, pode ser que nessa noite você necessite de metas maiores na tua vida. Se você nunca se sentiu cansado, pode ser que você esteja numa zona muito mais perigosa do que aqueles que se cansaram, que é a zona do comodismo, que é a zona do que está bom aqui. Eu não quero me envolver muito, eu não quero muito saber do problema dos outros, eu toco a minha vida. Nessa noite o Senhor te diz: eu não te chamei para ficar no banco de reservas. O banco de reserva é cômodo. Os caras vão lá, cansam, os caras vão lá, se dão o sangue, mas na hora depois o bicho divide com todo mundo. E tem gente querendo viver com Deus no banco de reserva.
numa posição cômoda, onde não se expõe. Você acha que é fácil estar ministrando uma palavra? Você acha que não é necessário expor a sua vida? Você acha que nós não somos alvos de crítica, de julgamentos? E eu não digo isso por mim, todos aqueles no mundo inteiro que ministram a palavra. E quanto mais uma igreja cresce, mais você é alvo de acusação. Quanto mais o seu negócio prospera, mais você é alvo de injustiça e de difamação. Eu ouço toda semana falarem coisas da minha vida. Já ouvi milhares de vezes pessoas falarem que a minha empresa quebrou. Mas eu aprendi a não alimentar as palavras negativas. Eu alimento as palavras que o Senhor diz do meu respeito. E o Senhor me diz que eu ficarei maior e mais forte. E o Senhor me diz que eu irei mais longe e mais rápido. Aleluia! Essa semana eu voltava de uma reunião de São Paulo, que foi muito boa, uma reunião que foi uma bênção. E eu estava sozinho no meu carro. E todas as vezes que eu viajo para reuniões e vou para fora, eu sempre levo alguém comigo. Mas nesse dia eu não levei ninguém, não deu certo de ninguém. E quando eu estava convidando alguém para ir, o Espírito Santo falou: agora é eu e você. Eu não quero que você leve ninguém nessa reunião. E eu cheguei na reunião, eu não precisei abrir a boca para uma palavra. Deus já tinha preparado tudo, foi tudo bem. E quando eu entrei no carro para voltar, eu ouvi o Senhor falar claramente comigo. E a presença de Deus encheu o meu carro de uma forma que a sensação que eu tinha, eu já experimentei isso outras vezes, é que o carro ia explodir da glória de Deus. E eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, e eu comecei a agradecer a Ele. Eu falei: Senhor, eu queria te agradecer pela tua presença, porque nos dias difíceis da minha vida parece que o Senhor me anestesia, e parece que eu não sinto a dor. Eu olho às vezes para o meu passado e para as lutas que eu passei, e eu falo: Senhor, parece que eu nem passei por elas. E daí o Senhor me falou uma coisa: você pode até estar anestesiado para não sofrer, mas nenhuma palavra que liberam sobre a tua vida passa desapercebido diante dos meus olhos, e eu te justificarei em cada uma delas. E o que o Senhor te diz nessa noite é o seguinte: Ele cuida de você. Ele cuida de você. Sabe, aquelas situações do teu passado que foram tuas e com Deus, aquelas dores que ninguém viu e que você e Ele conhece, Ele está com você. E Ele tem cuidado, e Ele tem preparado um futuro tão glorioso que o teu passado vai parecer que não existiu. E Ele tem algo novo que se inicia hoje na tua vida. E se você crê, você tem que dizer: isso é para mim. Aleluia! 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 Oh, Sheri andalaba, Shuri andarabas. Andalaba, Sheri andarabas. Aleluia. Teve uma vez que eu estava ministrando e que eu comparei a voz do Espírito Santo como um GPS. Quantos se lembram disso? Poucas pessoas, eu vou te lembrar. Existem pessoas que, por causa de uma palavra, de um fato do passado, elas acabam saindo da rota do seu propósito. Elas acabam perdendo o foco. Olha, Deus tinha para você um ministério. Aonde você está? Estou longe disso. Eu participava da adoração. Onde você está? Estou longe disso. Porque alguma situação do teu passado te empurrou para distante do propósito de Deus na tua vida. E parece que quando a gente é empurrado para fora do propósito da nossa vida, a sensação que a gente tem, o que o diabo tenta colocar é uma placa de estrada proibida. Você não pode voltar mais para lá. Mas o Espírito Santo, Ele atua na nossa vida como um GPS. E se o Espírito Santo está ligado na sua vida hoje, e você ainda consegue ouvir a voz dEle, sabe o que Ele faz? Ele sopra no teu ouvido: aonde você está? Daí você passa a coordenada: olha, eu estou longe, estou fora. Ele fala assim: não me preocupo com isso,
novo cálculo da rota. Novo cálculo da rota. Novo cálculo da rota. E sabe o que ele é capaz? E sabe o que ele é capaz de fazer? De te retomar do lugar onde você está, de maneira que você atinja o propósito da mesma maneira. Aleluia! 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 O GPS de Deus, o Espírito Santo te diz: é tempo de voltar para o jogo nessa noite. Aonde você parou, aonde você estava, que você foi impedido de caminhar, o Senhor te diz: volta para o jogo, eu tenho um novo cálculo de rota, e eu te faço ir mais rápido e mais longe. Aleluia! A maioria dos homens na Bíblia tiveram que vencer uma história de derrota, de passado, de marcas, de tristezas. A maioria dos homens na Bíblia tiveram que vencer o seu passado. Deus resgatou Moisés de um passado maculado por um assassinato. Deus resgatou Davi de um passado marcado pela rejeição dentro da família. Deus resgatou José de dentro de uma cadeia onde ele foi lançado por causa dos seus irmãos. A Bíblia é tremenda porque ela resgata homens que tiveram o seu passado comprometido e transformam esses homens em heróis da fé. O teu passado não impede você de ser um homem, uma mulher de Deus. Aleluia. E eu quero terminar essa noite com o entendimento que nós não podemos, na nossa vida, nos detém nada do que é transitório, seja num passado de derrota, ou seja numa glória passageira. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo 34, 33. Só mais uns minutos e eu já estou encerrando, eu prometo. Êxodo 34, 33 diz assim: assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Preste atenção nisso, que tem algo tremendo nessa história. Foram duas palavras que Deus me falou de forma muito precisa. A da rede do lado direito, que falou assim: tem algo aqui. E essa palavra, quando eu li hoje, o Senhor me falou: tem algo aqui. Eu falei: tá bom, Senhor. Eu me detive estudando esse trecho a tarde inteira, a manhã inteira. Todos nós, quando associamos a figura de Moisés, tendo o rosto dele repleto da glória de Deus, a gente acha que Moisés cobriu o seu rosto para falar com o povo. É ou não é? A gente fala: Moisés desceu com o rosto cheio de glória e cobriu o rosto com o véu, porque as pessoas não conseguiam ver sua glória, mas não foi isso que aconteceu. Diz a palavra: assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Moisés desceu do monte com o rosto resplandecendo da glória de Deus, e falou com todo o povo com aquele rosto cheio de glória. E depois que ele terminou de falar, que ele cobriu o rosto. E daí você pode falar: e daí, Kiko? O que tem isso a ver com a minha vida? É que a maioria de nós foi ensinada que Moisés cobriu o rosto para não mostrar a glória. Mas Êxodo 34, 33 diz que ele colocou o véu sobre o seu rosto depois de ter falado. E isso significa o quê? Vamos deixar a Bíblia explicar a própria Bíblia. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 3, do 12 ao 13. 2 Coríntios 3, do 12 ao 13. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Preste atenção: para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que é transitório. Sabe o que Paulo estava falando? Que a glória que estava no rosto de Moisés era uma glória passageira, e que a glória que estava no rosto de Moisés ia se acabar, e Moisés cobre o seu rosto para que o povo não visse aquela glória que era passageira se acabar diante dos olhos deles. É isso que Paulo está falando.
Paulo está falando o seguinte: nós não podemos nos deter numa glória que é passageira, nós não podemos nos prender numa glória que é passageira. E vai mais, essa declaração ousada de Paulo, ela nos aponta algo maior. Existem ministérios, existem igrejas que edificam a sua doutrina em glórias transitórias, no sucesso pessoal de uma pessoa. Pessoal de uma pessoa ficou ruim, né? No sucesso pessoal de alguém, que constroem suas histórias na glória passageira de um templo muito bem executado. Há pessoas que se acomodam num passado de sucesso, na herança de um pai. Mas Paulo nos adverte: nós não podemos nos deter em nenhum tipo de glória que seja transitória, nem mesmo quando é o resplandecer da presença de Deus no rosto de Moisés, era transitório. Mas tem uma glória, tem um tipo de glória que não é transitória. E Paulo conseguiu enxergar, Paulo foi trazido ao futuro para enxergar algo que eu e você iríamos viver, que é uma glória que é permanente, que é uma glória que é eterna, que é uma glória que não vai embora. 2 Coríntios 3, do 16 ao 18. Mas quando se converterem ao Senhor, quantos nessa noite se convertem a Cristo? Quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Hoje, Cristo em nós é uma esperança de glória eterna, uma glória que não se acaba, uma glória que não aparece. É uma glória que aparece no teu rosto e que é eterna. Aleluia, aleluia. Hoje nós não precisamos ter um véu, porque a glória de Cristo na nossa vida, ela nunca mais vai se acabar. Cristo jamais vai te abandonar. O teu passado não pode te segurar, a tua história não pode te prender. Cristo em você é uma esperança de glória que não tem fim. E nós fomos chamados para manifestar essa glória sem mais um véu no rosto, porque nunca mais as pessoas olharão um tipo de glória na nossa vida que vai se findar. Você pode falar assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque a glória que está em mim eu carrego pelo resto da minha vida. Aleluia, aleluia. Sabe o que Deus tem reservado para cada um de nós? Manifestar a Cristo de forma permanente na terra, manifestar a cura de forma permanente na terra, manifestar a restauração de forma permanente na terra, uma vida de paz, alegria e justiça permanente na terra. Deus não quer te dar algo que seja transitório, Deus quer te dar uma glória que seja permanente, e essa glória está em Cristo Jesus. A partir do momento que você tem um relacionamento pessoal com Ele, a partir do momento que o Espírito Santo habita em ti, que você ouve a sua voz, isso nunca mais acaba na tua vida. E é por isso que Romanos 14:17 diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é nada do que é transitório, mas é algo que é permanente, é fundamentado em justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Nessa noite, o Senhor quer te trazer de volta para o futuro. Nessa noite o Senhor quer te trazer de volta para o jogo. Nessa noite o Senhor quer te libertar das situações do teu passado. E a partir de hoje, que isso não seja mais justificativa para que você não avance na tua vida em direção ao propósito de Deus. Se você parou de estudar, o Senhor te diz: volta, porque você é capaz.
Se você tem problemas no seu casamento e acha que não tem mais jeito, fala, o Senhor te diz, creia, porque eu posso restaurar. Se você está preso em situações do teu passado, de traumas, de pornografia, de abuso, de acusações, o Senhor te diz, eu já te libertei, não volte ao passado. Não foi assim que Isaías disse? Quero voltar para aquela passagem lá de Isaías. Esqueçam o que se foi, não vivam mais no passado. O Senhor te diz, eu te trago de volta para o futuro. Eu te trago de volta para um futuro. Você tem que ter a capacidade de sonhar com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Sabe por que é importante você conseguir voltar para o futuro? Porque o teu futuro será determinado pela sua mudança de atitude hoje. E por isso Deus te traz de volta para o futuro, para a capacidade de sonhar. Porque quando você se liberta do passado, você consegue olhar para frente. Sabe, o único veículo de transporte que Deus construiu com um projeto próprio foi a Arca de Noé. Amém? Você não vê Deus construindo carruagem, construindo carro, construindo metrô, construindo ônibus, mas a Arca foi projeto dele. E a Arca tinha duas coisas que é importante você saber que ela não tinha. A Arca não tinha leme e a Arca não tinha retrovisor. Isso quer dizer que a Arca ela era levada pelo destino que Deus queria e ela não tinha que ficar olhando para trás. Você nunca vê Noé chorando por aqueles que morreram. Ele tinha que ir para frente, olhar para o futuro. Então na tua vida, você tem que caminhar sem leme, sabendo que o Espírito de Deus te conduz para onde Ele quiser. E você tem que arrancar o retrovisor e parar de olhar para o teu passado, porque o teu futuro será glorioso. Amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite. Eu quero primeiramente saber se nessa noite há alguém que quer transformar a história da tua vida. Pode ser que você tenha vindo aqui pela primeira vez e você fala assim, eu quero mudar a minha história. Eu quero daqui a 10 anos começar a planejar o meu futuro através de uma maneira diferente de conduzir minha vida. Eu quero que Cristo venha reinar em mim. Eu quero que Cristo venha tomar conta da minha história. Eu quero ser liberto de um passado que às vezes me prende e que rouba a minha identidade. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você quer fazer isso nessa noite, feche os teus olhos aonde você está, no teu lugar. Não se preocupe com vergonha, não se preocupe com a opinião da pessoa do teu lado. Agora é um momento teu com Deus. Feche os teus olhos. E repita comigo se você deseja isso para a tua vida. Senhor Jesus, nessa noite, eu entendo que do meu passado, o Senhor já não se lembra mais. Que o Senhor me perdoou. Que o Senhor me libertou. E que o Senhor me dá a possibilidade de escrever uma nova história. E eu quero te receber como meu único e suficiente Salvador. A partir de hoje, governa a minha vida, perdoa os meus pecados, porque eu quero viver pelo Senhor e para o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Quantos fizeram essa oração pela primeira vez? Levante a sua mão. Levante a sua mão no seu lugar. Quem fez essa oração desejando entregar a sua vida a Jesus? Amém. Amém. Você que levantou sua mão, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente para receber uma oração. Por favor, sai do seu lugar. Aleluia. 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 Eu sei que tem gente que está com o coração batendo mais forte. Se você está com o coração batendo assim mais forte, fala assim, eu também queria ter coragem de fazer o que eles estão fazendo. Olha, a gente tem coragem para fazer tanta coisa errada na vida, né? Não deixa passar essa oportunidade. Saia do seu lugar nessa noite se você quer entregar a sua vida a Jesus e vem aqui à frente. Deus quer transformar a tua história. Nós não estamos te convidando para mudar de religião, nós estamos te convidando para aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Tem mais alguém? Amém.
eu queria que cada um dos ministros orassem com eles individualmente. Dê um abraço neles, expliquem a eles a importância que eles têm para o Senhor. Ó, tem gente ainda sozinha, e orem com eles aqui. Aleluia. Uma noite de festa, amém? E eu quero saber nessa noite, as pessoas que chegaram nesse lugar, presas num passado, presas em situações no passado que te marcaram. Preste atenção, amado, agora é com você. Situações do teu passado que te paralisaram, que te impediram de avançar. Palavras, derrotas, fracassos, erros, pecados. Eu não sei o que te prendeu ao passado, mas nessa noite o Senhor quer te fazer ser livre. E se você quer ser livre do teu passado nessa noite, sai do teu lugar e vem aqui, e nós vamos orar por você. Saia, venha rápido. Enquanto as pessoas vão chegando, eu quero me despedir de você que está nos acompanhando em casa. E eu quero declarar sobre a tua vida, se algo no teu passado te prendeu, se algo te paralisou, se algo te deteve, o Senhor faz nova todas as coisas na tua vida nessa noite. Hoje é um dia para você recomeçar. Hoje é um dia para que essas cadeias que te prendiam sejam cortadas e que você seja livre de tudo que te escraviza, de toda a mentalidade de derrota. Eu quero te abençoar onde você estiver e declarar que você seja livre em nome de Jesus, para um futuro glorioso na tua vida. Que Deus te abençoe. É um prazer ter você aqui conosco, que você possa nos acompanhar na programação. Nós estamos reprisando o culto de domingo agora nas quintas-feiras. Na terça-feira à noite também tem programação na TV Rica. Então esteja atento, que nós vamos estar procurando encher toda a grade de programação ao longo da semana à noite na TV Rica. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.